Voltamos. Bom dia novamente. Vamos esperar vocês entrarem. O meu vídeo foi derrubado. A minha live foi derrubada porque eu botei a música do Justin Bieber. Gente, só que eu sou fã do Justin Bieber. Eu botei a música do bichinho, derrubar minha live. Que coisa feia, Instagram. Vou esperar um pouquinho para vocês entrarem. Andressa, minha aula foi derrubada porque eu botei Justin Bieber pra tocar e os direitos autorais me derrubaram aqui. Eu voltei, né? Voltei, Isa. Minha aula foi derrubada porque eu botei Justin Bieber pra tocar e não pode por causa dos direitos autorais. Aí o Instagram me derrubou, mas vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa aulinha, né? Gente, inclusive esse processo, né, de não ser refém da opinião alheia é um processo que eu tô vivenciando assim também, né? Porque quando a gente visualiza o não ser refém do que o outro fala, a gente acha que de alguma forma a gente não vai ligar, não vai se importar, não vai sentir, né, as críticas e as questões que o outro termina nos impondo em algum momento. Só que não é sobre isso, né? Seria muito mais fácil se a gente tivesse um botãozinho que desligasse, assim. Tipo, ó, vamos desligar aqui, vamos apertar esse botão e você não vai se importar com a opinião do outro mais a partir de hoje. Mas não funciona assim, né? E nas últimas semanas eu tenho vivenciado isso intensamente. E eu já sabia que eu ia vivenciar, porque quando a gente escolhe trabalhar com rede social e a gente escolhe meter a cara aqui, a gente colhe muita coisa boa, mas também tem alguns outros riscos que a gente também tá se expondo e tá sujeito a ter, né? Então, essas últimas semanas eu dei até uma reduzida no conteúdo aqui na rede social mesmo, porque realmente eu sofri algumas críticas, algumas não doeram tanto, né, que foram de haters daqui do Instagram e do TikTok, foi mais foi assim, eu consegui lidar com essa crítica dessas pessoas, porque eram pessoas que eu não convivia. Então foi mais fácil de lidar, porque eu escolhi, eu consegui optar, eu vou me importar com isso ou não. E aí eu consegui mediar bem, mas tiveram algumas outras críticas que surgiram de pessoas que conviviam comigo, mas são pessoas assim que são um pouco complicadas. E aí essas eu me peguei assim num processo de desacreditar de mim, de achar que eu não estava seguindo por um bom caminho aqui, de me fazer duvidar mesmo do meu trabalho, porque foi muito pesado, era uma pessoa muito próxima que usou algumas coisas, algumas confianças minhas contra mim, né? Não era uma amiga assim, mas era uma pessoa próxima, vivenciava na minha família, então vive na minha família, então foi algo que me pegou muito e eu falei, cara, eu preciso conversar sobre isso com o pessoal para mostrar como eu lidei com isso, porque em nenhum momento eu parei de sofrer, né? Eu evitei sofrer. Não, eu me permiti sofrer. E eu sofri pra caramba essas últimas semanas, assim. E uma das críticas que eu recebi foi exatamente essa. Como é que você tá mal e você consegue aparecer no Instagram, né? E você mostra no Instagram uma coisa que você não é. E aí eu até falei pra essa pessoa, não, mas não é isso. Não é sobre isso. O Instagram é o meu trabalho. As pessoas que me acompanham não tem nada a ver com o que me acontece aqui nos bastidores. Se os perrengues, se as dificuldades estão me acontecendo aqui, nesses bastidores, diz respeito a mim e ao meu marido, que vai ter que resolver as situações que nos acontecem. E diz respeito à minha autorregulação. O fato de eu chegar aqui, aparecer no Instagram e fazer o meu trabalho, continuar fazendo, é a coisa da vida, a gente tem que seguir mesmo diante das adversidades. Então, o fato de aparecer na rede social e às vezes estar passando por alguma dificuldade nos bastidores, faz com que muitos achem que a gente está aparecendo aqui, realmente está mostrando uma coisa que não é, e não é, de fato. Se o Instagram, ele é o meu trabalho, eu vou dar continuidade ao meu trabalho, mesmo que eu esteja passando por dificuldades no offline, por exemplo. Porque
é importante dar continuidade aos trabalhos, né? Os trabalhos não param. Quando a gente trabalha para outras pessoas, às vezes quando a gente tá mal, a gente acorda assim com humor lá embaixo, mas a gente tem que levantar da cama e ir trabalhar, tem que levantar da cama e fazer o que precisa ser feito. É exatamente isso que acontece aqui pra mim no Instagram e no off também. Às vezes eu tô bem mal, eu tenho essa possibilidade de conseguir remarcar alguns atendimentos, remanejar algumas coisas e delegar algumas coisas, mas eu também preciso fazer o que precisa ser feito. Então às vezes eu vou continuar com a programação normal aqui no Instagram, né? E isso me fez entrar em parafuso, assim, nas últimas semanas, porque essa pessoa usou isso contra mim e eu fiquei assim, caraca, será que eu sou uma farsa? Eu até entrei nesse processo, pra vocês verem como, se você tiver no momento de fragilidade, mesmo que você tenha muito autoconhecimento, em uma estrada bem consistente de saber quem você é, em algum momento você vai se pegar se questionando sobre quem você é e sobre a opinião do outro sobre você. E aí eu comecei a me questionar, né, em vários sentidos, e foi importante esses questionamentos para eu ver que não, eu não sou o que aquela pessoa disse. Eu sou o que eu acredito ser e o que eu faço consistentemente, eu tenho consciência realmente do que eu quero para minha vida, o que eu preciso fazer. E aí eu consegui me autorregular e consegui voltar a trabalhar direitinho, assim. E aí, o que é que eu queria trazer para vocês, né, com essas questões, pra gente visualizar que inicialmente a gente tem que se questionar. Eu tenho a necessidade de ter a opinião do outro, né? Eu sinto que eu preciso de aprovação do outro para seguir em frente, a ponto de paralisar se eu não tiver essa aprovação. E aí eu trouxe até um esqueminha que está envolvido nesse domínio aqui, que é o direcionamento para o outro. Como o próprio domínio já fala, eu me direciono para o outro, então a vontade do outro predomina, a minha fica em segundo plano. Então, se eu busco a aprovação do outro constantemente, eu estou direcionada para o outro, eu estou com o olhar para o outro, não estou com o olhar voltado para mim. Quando eu saio de mim e me direciono para o outro com um olhar empático, um olhar de me colocar no lugar do outro, é diferente, né? Esse direcionamento, inclusive, é saudável, porque faz a gente sentir a vivência do outro, se colocar no lugar do outro, perceber a história do outro e compreender aquela vivência, aquele sofrimento que ele está passando e ser solidário àquilo. Mas se eu faço esse direcionamento para o outro constantemente e o tempo inteiro buscando aprovação, isso, né, pode ser um pouco complicado, assim, a nível de saúde mental mesmo, porque você vai estar sempre com esse olhar para o outro, com esse olhar para o que o outro quer, o que ele deseja. E o olhar para mim, onde é que fica? Né? Então, o intuito dessa aulinha aqui é trazer essas reflexões que são importantes, tá bom? Então, eu vou ler esse domínio para vocês entenderem do que ele se trata. Esse domínio está relacionado com o foco excessivo nos desejos, sentimentos e solicitações dos outros, à custa das próprias necessidades. Então, eu faço demais pelo outro e coloco as minhas necessidades em segundo plano, né? Para obter aprovação, as pessoas que têm esquemas nesse domínio mantêm um senso de conexão e evitam retaliação. Então, são aquelas pessoas que abaixam a cabeça para o que o outro faz e sim, senhor, estou aqui, vou servir, não quero briga, não quero confusão, aceito tudo que você me traz e faço tudo que você me manda, porque eu não quero retaliação e não quero me sentir abandonada, me sentir que você me despreza ou que você não gosta de algum comportamento meu, tá? Passando por cima das próprias necessidades. Geralmente envolve a supressão e falta de consciência com relação ao sentimento de raiva e as próprias inclinações naturais. Então são aquelas pessoas que geralmente falam assim, raiva, eu não sinto, eu evito tudo isso, eu evito confusão, se fulano me pede alguma coisa, eu dou pra fulano, pra evitar confusão. Então assim, eu sou boazinha pra todo mundo e não tô sendo nada boazinha comigo mesma, porque eu tô engolindo as minhas necessidades, o que eu preciso. E a origem típica familiar, geralmente, a dinâmica familiar que dá origem a esse esquema caracteriza-se pela aceitação incondicional.
Aceitação condicional. As crianças devem suprimir importantes aspectos de si mesmas para receber amor, atenção e aprovação. Em muitas famílias desse tipo, as necessidades emocionais e os desejos dos pais, ou sua aceitação e seus status, estão acima das necessidades e sentimentos de cada filho. Gente, isso do direcionamento para o outro, às vezes em mim fica muito ativado dentro das sessões de terapia mesmo com as minhas pacientes. E é importante que em equilíbrio seja utilizado, porque eu vou me direcionar para o outro, eu vou trazer uma escuta ativa, mais consistente. Eu vou me colocar no lugar dessa outra pessoa, mas entendendo até onde eu posso ir. Eu não posso me emaranhar com o meu paciente, mas eu preciso sentir a dor emocional que ele está sentindo para eu entender o que é que está faltando para ele, para essa mulher, né? Para ele não, para essa mulher, para eu conseguir suprir essa necessidade dentro da terapia. Então, esse direcionamento em equilíbrio é bom. E quando a gente traz essa origem familiar, que ela traz uma família que termina colocando as necessidades do outro sempre acima. Então, minha família tinha muito disso. Minha família falava, inclusive, assim: a opinião dos outros importam acima de tudo. Então, assim, minha filha, você tem que estar com uma boa aparência, você tem que andar sempre impecável, você tem que fazer tudo que a gente pedir pra você fazer, porque a gente se importa com o que os outros falam sobre nossa família. E a nossa família tem que ser perfeita, então você não pode agir com raiva, você não pode ficar triste, porque você tem tudo, você tem que estar sempre feliz e sempre direcionando para o outro, de alguma forma. E isso, de certa forma, pra mim foi bom em determinado equilíbrio. Por quê? O fato de eu me direcionar para o outro hoje faz com que eu oferte serviços que eu consiga acolher o outro de uma maneira equilibrada, de uma maneira que eu sei até onde eu posso ir, colocando os limites necessários. Mas na minha infância, os meus pais, eles não atentavam para isso de limite, então eles não falavam que, tipo, as nossas necessidades eram importantes, que a gente tinha que se colocar em primeiro lugar, que a gente tinha que se amar e barará e tudo mais. Até porque eles viviam frenéticos, eles trabalhavam o tempo inteiro, eles estavam fazendo tudo pelos outros, né, o tempo inteiro, inclusive pelos filhos. Então eles esqueciam deles para fazer em prol do outro. E aí, por isso que minha mãe faleceu muito cedo, né? Minha mãe faleceu com 40 e poucos anos e ela faleceu de um infarto agudo fulminante. Foi de repente, porque ela trabalhava muito, ela não tinha tempo de parar para respirar. Ela vivia em prol dos outros, né? E aí eu tive que me trabalhar muito em terapia para entender, poxa, peraí, o que é meu, o que é da minha mãe, nessa freneticidade minha do trabalho? Como é que eu posso fazer para melhorar isso? E aí eu terminei melhorando para não terminar repetindo o mesmo padrão, né? Que minha mãe vivenciou. E aí, essa família, ela traz assim, você tem que se importar com o que os outros falam e tudo mais, arará, e traz muito esse peso. Então você vive em prol do tenho que estar bem, porque o outro, ele pode me criticar se eu não estiver bem. Eu tenho que estar feliz o tempo todo, porque sentir tristeza e raiva não é legal. Então, você vai criando esses parâmetros de se direcionar para o outro de uma forma que te prejudica e que faz com que você não se conecte com o seu sentir, que você não se conecte com suas verdadeiras necessidades. E aí nasce um esquema, que é a busca de aprovação e reconhecimento, que tá dentro desse domínio que a gente acabou de ver. O sol tá no meu rosto, deixa eu tirar, botar mais pra cá. E aí, quando nasce esse esqueminha de busca de aprovação e reconhecimento, eu vou ler pra vocês os principais pensamentos que tem dentro desse esquema, tá bom? Gosto muito de ser admirado, isso é muito importante pra mim. É bom competir, gosto de estar sempre em primeiro lugar. O sucesso é o... Não era esse não, minha gente, peraí. É esse esquema. Não é esse não, tá? É esse aqui, vamos lá. Gosto de ajudar as pessoas, faço mais pelos outros do que por mim. Prefiro ajudar o outro a fazer algo por mim mesmo. Quando me coloco em primeiro lugar, me sinto mal e culpado. Eu preciso de muito pouco para viver. Sempre tenho tempo para ajudar as pessoas. Por vezes deixo de fazer as minhas coisas para ajudá-las. Para mim é mais importante dar do que receber. Tenho dificuldade de pedir ajuda.
Então a gente visualiza uma pessoa que se auto-sacrifica pelo outro. Então eu me auto-sacrifico na minha vida pessoal, nas minhas amizades. Às vezes tem amizades que precisam de limites e a gente não consegue dar porque a gente aprendeu que a gente tem que sempre estar para o outro e a gente não pode desagradar. Às vezes tem pessoas na nossa família que terminam opinando sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre as nossas coisas, e a gente aceita tudo, a gente não fala, né? Porque exatamente por causa disso, porque a gente foi criado para isso, para agradar o outro. A gente não cobra bem pelo nosso trabalho, porque a gente acha que não é merecedor. Olha aqui, essa crença. Eu preciso de muito pouco para viver. Então, se eu preciso de muito pouco para viver, quando eu me formar e tiver a minha profissão de psicóloga, eu não vou cobrar um valor justo. Eu vou cobrar um valor abaixo, porque eu acho que eu não sou merecedora. E para não desagradar as pessoas, eu cobro um valorzinho abaixo que dê para todo mundo. E aí eu agrado todo mundo, me encho de trabalho. Por quê? Porque eu preciso agradar o outro. Então eu cobro o preço da minha consulta lá pequenininho, porque eu acho que eu não sou merecedora, eu vou agradar todo mundo e termino me desagradando. Termino pegando um monte de paciente para poder suprir, né, a questão de cobrar pouco, termino me sobrecarregando, fazendo menos por mim, fazendo mais pelos outros. E aí me auto-sacrifico pelos outros. E aí, isso é ser refém do outro. Isso é ser refém da opinião alheia. Né? Porque a opinião que formaram sobre mim lá na infância, sobre como eu deveria me posicionar, interfere até hoje dentro do meu trabalho, da minha vida, das minhas movimentações. E eu falo isso enquanto uma pessoa que vivencia e sente isso na pele. Para mim, esse ano, agora no meio do ano, eu consegui definir algo para o meu trabalho em que eu sabia que eu não iria conseguir atender todo mundo cobrando esse preço que eu estou cobrando hoje. Eu tenho a plena consciência disso, mas eu também tenho a plena consciência do que eu faço no off para atender as pessoas que não vão conseguir pagar essa consulta, esse novo preço, mas eu sabia que eu precisava fazer isso para combater algumas crenças minhas. E eu já quis voltar atrás várias vezes por causa do fato de ter me posicionado dessa forma, mas eu sei que para o meu processo é importante essa quebra de barreiras, sabe? Essa quebra, esses processos. E ó, a Isa tá dizendo eu todinha, a Moni tá dizendo estou me vendo nas suas falas. A gente termina se identificando, né? E principalmente nós enquanto mulheres que fomos ensinadas que a gente deve abaixar a cabeça o tempo todo e deve aceitar as coisas o tempo todo, assim, não só dos nossos pais, mas do nosso marido, enfim, de uma sociedade patriarcal que também tem um poder forte de influência sobre a forma que a gente vivencia as coisas, né? Então, a gente termina se auto-sacrificando em várias coisas diariamente e isso é se tornar refém da opinião alheia. Então, quando a gente fala sobre a opinião do outro, o buraco é muito mais lá embaixo. Não é sobre o fato de, porque eu me importo, eu sofro e me importo com isso, eu quero parar de me importar com isso. Sim, o que é que tem por trás? Como foi a sua infância? Como teus pais te criaram? Para você obedecer sempre? Para você abaixar a cabeça sempre? Como foram as tuas vivências com as tuas amizades? O que te ensinaram sobre a tua profissão? Que tu não era merecedora de ganhar bem, que tu não ia conseguir conquistar as coisas. Então são várias coisinhas que a gente visualiza por trás da opinião alheia. Então quando a opinião alheia vem e acontece, me ativa na infância, na adolescência, nas crenças de não ser merecedora, nessa questão de eu sempre estar me sacrificando pelo outro, me ativa em um monte de coisa. E se eu não tiver autoconhecimento para entender de onde vem esses gatilhos, eu me deixo levar pela opinião alheia sobre mim. Porque se eu não me conheço, eu vou deixar que o outro opine sobre a minha vida e eu vou acreditar. Porque se eu não me conheço e o outro vem com uma fala sobre mim, eu vou aceitar aquilo que o outro está trazendo, porque eu sinto que eu não sei quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero. E aí, o que eu quero que vocês entendam é que
É impossível a gente não sentir quando a opinião alheia vem, principalmente em forma de crítica. A gente vai sentir um impacto muito forte. Porque nós fomos criados para sempre visualizar essa opinião alheia sobre nós como algo assim predominante, como algo que seja realmente colocado como algo importante, como um direcionamento. E sim, a opinião do outro em algumas situações vão ser importantes pra gente, tá? Mas o que é que eu sugiro pra vocês nesse sentido? Eu, Poliana, tenho um papelzinho com o nome de 5 pessoas que eu posso pedir a opinião sobre os meus posicionamentos e sobre a minha vivência de trabalho, da vida, da minha maternidade, de tudo. Essas 5 pessoas são as pessoas que eu pergunto: gente, olha, a situação é essa, vocês acham que eu errei aonde? Me pontua para eu melhorar. Vocês acham que essa pessoa tem razão sobre isso que ela tá falando, sobre mim? Essas 5 pessoas convivem comigo diariamente, eu já tinha falado isso em outra aula, é a Mônica, que é minha madrasta, que é uma das minhas melhores amigas. Ela cria minha filha e convive comigo há muitos anos, né? Cria minha filha comigo, aqui em casa. Então é a Mônica, o meu marido, que tá comigo há 12 anos, vamos fazer 13 anos juntos. Natália, que é uma amiga minha, que nós temos uma amizade, que convivemos juntas há mais de 5 anos. E Bianca. Então são 4 pessoas. E a Flávia. E aí, essas pessoas, eu pergunto. E quando vem bomba, elas falam: se prepare que a gente vai falar no que você tá errada. E eu escuto. E isso é a opinião alheia sobre o meu comportamento, mas são 5 pessoas confiáveis que me conhecem, sabe da minha jornada, minha história de vida, inclusive sabe dos meus gatilhos, porque eu falo os meus esquemas pra eles, falo quando eu tô ativada, inclusive eles já sabem: tá ativada na defectividade, viu? Esse modo criança crítica aí. E esse modo os pais punitivos aí falando, não é você não, é seu modo os pais falando. Inclusive eles me direcionam nesse sentido. Então, essa opinião alheia dessas pessoas que convivem comigo, sim, são importantes pra mim. A opinião das pessoas que nunca me viram, que me conhecem pela rede social e vem me julgar por causa de um vídeo que eu faço, que teve o vídeo do emocionado que eu fiz, né? Até postei hoje falando sobre, que vem me criticar sobre um vídeo que eu coloco, me criticando por um contexto isolado, eu não levo em consideração. Agora, as pessoas, quando o ataque surge de pessoas que convivem comigo, eu entro em parafuso para me questionar onde eu errei e o que eu posso fazer para reparar ou não, ou se eu vou seguir a minha vida porque eu não tive culpa. Então, é você visualizar qual é a opinião alheia que te importa e que você precisa ter como direcionamento para o seu comportamento. Porque nós não somos alecrins dourados que não erramos. Nós vamos errar. Nós vamos falhar, nós vamos ser grosseiros em alguns momentos, nós vamos sentir raiva e vamos descontar nas pessoas que nós amamos em alguns momentos. Mas o que eu tô decidida a fazer a partir disso? Eu decido optar por tentar ser uma pessoa melhor e pedir desculpa se eu tiver errado e reavaliar meu comportamento. É isso que vai fazer diferença. A gente parar para fazer o exame de consciência para perceber quais são as nossas movimentações de vida, o que eu fiz de errado que eu posso reparar, o que está no meu controle e o que não está. Então é isso que a gente tem que visualizar e perceber. É o que está no nosso controle, o meu comportamento, o que eu escolho fazer a partir, apesar dos meus pensamentos que são ruins, o que é que eu escolho a partir disso. E aí a gente tem que visualizar esses 2 panoramas que eu acabei de falar, que é o seguinte: a opinião alheia de pessoas que convivem com a gente, que a gente confia, para perguntar assim: o que você acha sobre isso? E é importante a gente lembrar aqui que mesmo que sejam pessoas que convivam muito com a gente, elas só podem dar opinião assim se a gente pedir realmente em algum comportamento. Preste atenção, esse comportamento meu aqui, você pode opinar sobre isso? Porque às vezes a gente acha que por ser muito próximo, a gente pode deixar o outro ir falando e criticando e julgando. Não é assim não, tudo tem limite. Se eu não solicito
se eu não solicito a sua ideia ou o que você pensa sobre determinado assunto, sobre a minha vida, você não dê sua opinião, porque eu não solicitei nesse sentido. E, Polly, mas como é que eu vou botar limite? Como é que eu vou fazer isso? Porque é muito desafiador, é muito difícil. E eu vou falar pra vocês como eu consegui colocar limite. Peraí. Você vai conseguir aprender a colocar limite quando você tiver segurança nas suas relações. Como assim, Poliana? Deixa eu botar o carregador aqui, viu, minha gente? Peraí. Gente, essa lista que eu tenho dessas pessoas que eu confio é uma lista muito pequenininha, né? Vocês viram? 4 pessoas. Vou botar mais pra cá, parece que foi pior. Deixa eu vir mais pra cá. É uma lista muito restrita. Por quê? Porque não é pra todo mundo que a gente deve estar dando ousadia também não, minha gente. Não é não. A gente tem que ter uma lista seleta mesmo, tá? Eu, Poliana, eu tenho muitas pessoas que eu tenho um carinho muito gigante. E eu gosto de pessoas. Eu gosto de seres humanos, gente. E eu sou uma pessoa emocionada, eu gosto de contato, eu gosto de abraço, eu gosto de presentear, eu gosto de sentar, tomar café, eu gosto de sentar, tomar vinho e perguntar, me fala da tua vida, fala aí. É por isso que eu trabalho com psicologia, porque eu gosto mesmo, eu amo fazer isso. Eu amo fazer as pessoas rirem, eu amo esse contato. Mas não é porque eu gosto de ter esse contato e eu tenho esse contato com várias pessoas que eu vou confiar em todo mundo que eu convivo para poder abrir sobre a minha vida. Eu preciso direcionar. E como é que diz, meu Deus, a palavra? Selecionar mesmo. Quais são as pessoas que eu posso falar sobre a minha vida, que eu posso pedir opinião, que eu posso conviver, que eu posso me abrir, me mostrar. Sabe, a gente tem que visualizar isso, porque não é pra todo mundo. E aí, quando a gente vai fazendo essa seletividade das pessoas que a gente pode confiar, a gente percebe que esse direcionamento e as nossas questões mesmo, né? Ficam mais confortáveis de ser compartilhadas com essas pessoas, porque a gente confia. São pessoas que estão ali, que sabem que eu falho, sabem que eu sou uma pessoa que às vezes eu fico com raiva, que eu fico com ciúme em algumas movimentações dessas pessoas com outras pessoas. São pessoas que vão me compreender verdadeiramente. Então, quando a gente para visualizar assim, quem é realmente que tá comigo convivendo e sabendo quem eu realmente sou, sabendo até dos meus gatilhos e meus defeitos e que escolheu ficar. É essa pessoa que eu tenho que confiar. Essa pessoa é uma das pessoas que eu quero ter comigo. E é isso que eu faço. O meu marido tá comigo há quase 13 anos e ele sabe de todos os meus defeitos. Inclusive, tive um surto esse final de semana, né? Que eu acessei uma criança abandonada minha, internalizada. E aí, ele me acolheu depois e ele falou, eu percebi que foi sua criança abandonada. E você agiu da melhor forma possível que você tinha que agir. Pare de ficar se culpando. Nesse sentido, você tá dando o seu melhor e tudo mais. Então, é uma pessoa que escolhe ficar comigo para além dos meus gatilhos e das minhas questões. Então, é uma pessoa que eu confio. Então, quando você tiver bons relacionamentos, você vai conseguir colocar limite. Sem medo de que a pessoa vá te abandonar, vá achar ruim. Porque eu tenho as minhas amigas e eu coloco limite. Às vezes, elas querem vir pra cá, pra casa. Eu falo, não quero que ninguém venha. Eu não quero que ninguém venha pra minha casa. Eu tô estressada. Não quero que me venha, não. E eu não vou colocar o meu bem-estar em segundo plano. E aí elas me xingam e falam, olha que rapariga, olha que kinga. A gente não vai mais não sei o quê. E aí, são amigas que compreendem que hora eu tô disponível, hora eu não vou estar disponível. Que não ficam me pressionando, sabe? Porque eu não gosto de pressão também. Aquelas pessoas que ficam, eu falei com você, né? E você não me respondeu, tal. E tipo, as minhas amigas já sabem. Poxa, cada uma tem suas obrigações, cada uma tem suas atividades diárias. Então, não vamos pressionar. Quando ela estiver disponível, ela vai responder, né? Então, quando você tiver relações bem consistentes e amorosas, né? E você vai conseguir impor limites. A Isa tá rindo porque ela fala comigo, minha gente. Eu vou responder 3 semanas depois, mas ela já sabe que
Eu sempre respondo. 3 semanas depois eu respondo. Ela sabe disso. E ela já entende. Ela fala, Paula, entende sua correria. A Isa tá falando, dói bem mais quando é de pessoas próximas. Exatamente. Foi o que eu falei pra vocês, né? Essas 2 últimas semanas, esses haters vieram. Eu apaguei alguns daqui do Instagram. Inclusive, eu bloqueio logo. E não doeu. Não doeu. Eu peguei, olhei, eu falei, véi, essa pessoa nem me conhece, essa pessoa nem me segue, veio aqui pra me atacar. Outros haters que vieram era tipo fake. Fizeram fake pra vir me atacar, velho, pelo amor de Deus. Então, tipo, caguei pra isso. Agora, teve uma pessoa próxima que, inclusive, fez um fake e foi um dos fakes que vieram me atacar. Então, eu descobri isso e eu fiquei muito mal. Porque eu falei, cara, como é que essa pessoa, ela é no meu ciclo de convivência e ela fez um fake pra me atacar? Bicho, fiquei muito indignada com a situação, mas enfim, já bloqueei, já segui a vida. Então, nessa situação em específico, eu fiquei mal porque era alguém da minha convivência. Então, quando é próximo, às vezes você nem espera aquele ataque. Você fala, meu Deus do céu, uma pessoa próxima fazendo isso, caraca, que foda isso. Sabe? Mas quando é gente que eu não conheço, eu não dou um pingo de real de valor para essa situação. Essa outra situação em específico, eu fiquei triste, eu chorei, né? Era uma pessoa assim, não era minha amiga, mas é de dentro da minha família, tal, não sei o que. E eu fiquei, caraca, fiquei muito fragilizada, mas enfim, resolvi seguir, né? Porque realmente essa pessoa de fato não sabe quem eu sou. E aí eu fiz um exame de reflexão, vi no que eu errei, percebi as situações e reparei o que eu tinha pra reparar e foquei no que eu tinha controle e falei, vale, eu vou continuar seguindo minha vida. Pelo amor de Deus, que é isso que eu devo fazer. Não tô seguindo o roteiro da live de novo. Toda vez eu faço o roteiro da live, eu não sigo. Mas vamos seguir aqui. E aí, é o questionamento que eu quero trazer pra vocês. Por que a opinião alheia sobre você importa mais do que sua opinião sobre você mesma? Vocês já pararam pra pensar sobre isso? Olha que bizarro. Vem a opinião de outra pessoa que faz você questionar quem você é, o que você quer, o que você faz. E aí você dá importância... Minha irmã gritando. Você dá importância excessiva para a opinião do outro e não leva em consideração a sua opinião. O que isso diz sobre a gente? Né? Porque eu levo mais em consideração essa opinião do outro do que a minha própria opinião. Só eu que tô convivendo comigo mesmo todos os dias. E aí eu deixo esse questionamento pra você. Depois me responde se você achar a resposta, viu? Porque é importante. E aí, pra gente ir fechando essa aulinha de hoje, eu trouxe aqui a perguntinha, né? Pra gente voltar pra esse iniciozinho do tema da nossa live, que é, Paula, como não ser refém da opinião alheia? E aí, já anota aí, viu? Primeiro a gente começa com a revolução interna, que é o que eu trabalho aqui constantemente, sobre autoconhecimento, né? Se você está aqui nessas lives semanais, nessas aulas, significa que você está iniciando uma revolução interna com você, porque você está tentando se conhecer, está tentando focar em conteúdos que tragam essa liberdade de ser, para você se empoderar e se fortalecer. Alinhamento de perspectivas, o que diz... o que eu posso visualizar sobre alinhamento de perspectivas, muito no sentido de que o que eu posso alinhar, o que é meu, o que é do outro, o que eu tenho controle, o que eu não tenho, né? Sentar com as pessoas que você realmente confia, perguntar como é que vocês me enxergam e visualizar, tá, mas eu sou isso que eles disseram que me enxerga? Será que faz sentido? Isso é sobre alinhar expectativa. Não tem quando a gente vê aqueles memes expectativa versus realidade? Então, na expectativa a gente visualiza grandes coisas, né? A gente espera várias coisas, enfim, coisas gigantescas. E na realidade é quando a gente senta e visualiza realmente até onde dá pra ir, quem eu sou, o que eu controlo. E aí a gente visualiza que quando a gente faz esse exercício, a gente percebe que muitas das coisas que a gente sofre por antecedência, pouquíssimas se concretizam. Eu tava até visualizando isso ontem, eu tava aqui na rede social, eu vi uma foto, eu comecei a chorar,
por causa de uma situação. Aí eu falei pro meu marido, eu tô triste por causa disso. Quando foi hoje? Eu falei com uma pessoa, e a pessoa falou assim, não foi isso não, foi isso, isso e isso. Uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu tinha pensado de ter visto a foto. Aí eu fiquei hoje, meu Deus, ontem eu sofri, chorei, por causa de uma situação que eu criei dentro da minha cabeça, que nem existia. Então, quando a gente faz um alinhamento de expectativa com relação ao comportamento do outro e o nosso comportamento, as coisas começam a fluir, minha gente. Primeiro, porque a gente identifica que o outro é um ser humano também. E ele vai falhar com a gente, ele vai errar, ele vai causar raiva na gente, ele vai deixar a gente triste. Seres humanos vão passar por tudo isso. E não significa que a gente não tenha que se relacionar com pessoas. É importante que a gente continue se relacionando. Mas a gente tem que alinhar a expectativa para compreender que o outro também tem suas limitações. Se eu vou estar dentro de um relacionamento, eu tenho que entender que as coisas elas não são perfeitas. O outro tem as movimentações de vida dele, eu tenho as minhas. E quando a gente escolhe viver junto, a gente vai lidar com as imperfeições do outro, um do outro, diariamente. E aí, como é que eu escolho lidar com isso? Não existe vida perfeita. Não existe relacionamento que não tenha brigas, que não tenha falhas, que não. Então, eu alinho a expectativa. Eu tenho os meus defeitos, o outro também tem os dele. Como é que a gente vai trabalhar em cima disso para fazer dar certo? Então, alinha as expectativas de vocês, alinha as expectativas e perspectivas também. E se conhecer a ponto de compreender o que da opinião alheia diz sobre você e diz sobre o outro. Então, é perceber, velho, quando a opinião alheia vier, o que é seu, o que tem sentido. Poxa, caracas, meu, relaxa. Não tem massa sensitiva, eu falar isso. Caracas, meu, alinha aí esse negócio, se compreende, vai se conhecer, velho. Pelo amor de Deus, senta a bundinha na cadeira, vai anotar os teus pensamentos, tuas sensações, teus sentimentos. Teve um insight, senta a bundinha na cadeira e anota. Tenta ser melhor pra você, não tenta ser melhor pro outro não agora, depois você pensa no outro, mas pensa agora em você. O que é que você pode fazer por você todos os dias? Como é que eu me sinto diante dessa situação dentro do meu relacionamento? Eu tô me sentindo triste? Eu tô me sentindo com raiva. Por que eu tô com raiva? Porque eu tô com raiva porque o fulano da padaria disse que eu não sou boa o suficiente. Se eu tô fazendo o meu diariamente e eu sei que eu tô sendo boa. Senta na cadeirinha e fala, senta a cadeirinha na bunda, pega o caderninho e escreve. Me senti triste porque o fulano da padaria disse isso, isso e isso. E eu acho que ele não tem razão sobre isso. Rebate os pensamentos, questiona os teus pensamentos. Percebe que os teus pensamentos não são só teus. E quando eu digo isso, é no sentido de que toda uma vida, pessoas foram colocando os pensamentos, crenças, e a gente foi introjetando comportamentos de outras pessoas, pensamentos de outras pessoas, crenças de outras pessoas. Então, o que é meu? O que é do meu pai? O que é da minha mãe? O que é da minha amiga? Porque às vezes eu tô falando coisa pra Clarice e eu tô bem assim. Você vai tomar banho, viu, Clarice? Porque você tá achando o quê? Que você não tem obrigação na sua vida? Você tem que ter obrigação. Essa semana eu me vi fazendo isso. Tem que ter, você tem que ter limite, tem que ter obrigação, tem que cumprir com seus compromissos, não sei o quê. Aí eu fiquei, meu irmão, era um banho. De quem é essa fala? Essa fala é minha? Aí eu questionei. Não, era uma fala do meu pai. Ele falava pra mim. Eu tava reproduzindo com a minha filha. Aí ao mesmo tempo veio... Aí eu falei, Clarice, filha, vamos lá. Desculpa aí a mamãe. Mamãe tava exaltada aqui. Não prometo que não vou me exaltar de novo, porque eu fico altamente estressada quando você não toma banho. Mas não é bem assim, tá? Vai tomar seu banho e tal, não sei o quê. E aí você perceber de quem presta esse pensamento. É meu mesmo ou é de outra pessoa que colocou na minha vida aqui? Essa bobona que tá aqui. Então, é visualizar, é um trabalho árduo em você. E como vocês podem perceber, nada vem de bandejinha, né? Se a gente precisa de dinheiro e a gente quer dinheiro, a gente precisa trabalhar. Se a gente quer ter autoconhecimento, a gente precisa sentar a bunda na cadeira e estudar sobre a gente, perceber sobre a gente, anotar pensamentos, comportamentos, emoções.
sobre nós mesmas. Se a gente quer colher alguma coisa lá na frente, se a gente quer viver uma vida mais tranquila, a gente tem que, a partir de hoje, ter um alinhamento de vida, uma organização para que isso aconteça lá na frente. Então, com o autoconhecimento não seria diferente. É trabalhoso mesmo. Por isso que a terapia é uma vez por semana. Não é uma vez por ano, por exemplo. Porque a gente precisa estar semanalmente olhando, rebatendo pensamentos, visualizando o que é meu, o que não é. Por isso que terapia é uma vez por semana, gente. É exatamente por isso. A gente não muda uma vida em uma sessão. A gente precisa de tempo e de paciência para fazer dar certo. Certo? E vocês entenderem que quanto mais me conheço, menos eu sou refém. E isso não significa que eu não vá me importar com o pensamento do outro, com o posicionamento do outro. Não. Significa que eu vou ter mais um arsenal para lidar com os gatilhos ativados diante dessas situações. Porque também se conhecer é sobre perceber os gatilhos que estão ativados e agir diante desses gatilhos. Não é fazer com que os gatilhos não se ativem nunca mais. Porque os gatilhos fazem parte das nossas crenças fazem parte das nossas memórias de vida. E as nossas memórias de vida não tem como ser apagadas. Não tem como apagar gatilho. Tem como a gente ressignificar gatilhos. Tem como a gente ressignificar memórias e vivências. Então, a gente entender isso, não tem como apagar nada. A gente tem que aprender a lidar com as situações. Certo? E aí, também, pra gente fechar, alguns exercícios para selecionar isso, algumas pessoas... Ah, tá, vou passar alguns exercícios para fechar, tá? Primeiro, finalizou a live? Faz um exercíciozinho, anota no papelzinho. Quais são as pessoas que eu realmente posso contar? E vê quem são essas pessoas, anota e se apega a elas. Se tiver o bicho pegando, fala, essas pessoas eu posso contar mesmo? Então eu vou atrás delas. Não abre para quem não conhece tua jornada, tá certo? Anotações conscientes de como você se sente. Então, como eu me sinto, o que eu quero, para onde eu vou. Anota conscientemente isso. Sempre que ativar algum gatilho ou diariamente mesmo, vai anotando para você se perceber. Tá bom? E perceber que gatilhos estão aí. Como é que você lida? Como é que você lida com isso? Né? E tem uma perguntinha aqui, o que é o esquema? O esquema é exatamente um gatilho. Um gatilho que a gente encontrou lá na infância e na nossa adolescência de criar essa visão sobre o mundo, sobre nós, sobre os outros, né? E sobre as nossas crenças, sobre as nossas vivências. A gente desenvolve o esquema enquanto gatilho e ele funciona até um determinado momento. Só que depois, na fase adulta, ele começa a trazer prejuízos, porque tem esquemas que são bons e tem esquemas que são ruins. Os ruins, eles trazem prejuízos. São gatilhos que são ativados, que me fazem mal e fazem mal para as pessoas que eu convivo. E aí, em terapia, eu identifico qual é o esquema ruim e começo a trabalhar para lidar com esse esquema ruim. Então, o esquema é como se fosse uma lente que você coloca na sua visão a partir de suas vivências. E aí, essa lente, ela funciona por um longo tempo e vai ficando tudo ok. Ah, tá, tô olhando pelo olhar do esquema. E aí, na fase adulta, quando o esquema é ruim, essa lente é como se ficasse embaçada e como se você não conseguisse enxergar a vida pela realidade mesmo que ela é. Você começa a enxergar pelo olhar do esquema que é ruim. E aí isso te traz prejuízo, te traz sofrimento, tristeza. Você não consegue lidar com os desafios da vida. E aí quando você vai pra terapia, você identifica qual é o esquema bom. Esses aqui são bons. Esse esquema aqui, esse gatilho é ruim. Como é que eu posso lidar com isso? E aí trabalha dentro da terapia exatamente esse processo de ressignificação. Então o esquema é mais ou menos isso. É como se fosse uma lente, né, que a gente coloca lá desde novinho e na fase adulta não funciona mais e a gente tem que ressignificar dentro do processo terapêutico. Tá bom? Então, os exercíciozinhos para vocês fazerem agora depois da live é esse, anotações conscientes, tá? Selecionar algumas pessoas, anotem, e se não conseguirem encontrar essas pessoas, aí é um caso para ser trabalhado também, porque você tem que visualizar o que fazer para ter essa rede de apoio, né? Como é que pode
partir de você o processo de iniciar essa convivência com essa rede de apoio de pessoas que você confia, e paciência e terapia, amores. Tem que ter, tá? Eu sei que às vezes não dá pra fazer terapia, mas tentem fazer o processo de autoconhecimento em casa, sabendo que nada substitui a terapia. E sabendo também que tem terapeutas que atendem de graça, tem terapeutas que atendem pelo preço social, tem terapeutas também dentro de faculdades e universidades, assim, que também prestam serviços, tem terapeutas pelo SUS também, então tem um processo de terapia aí bem disponível e bem vasto pra gente também, tá bom? Que não pode pagar por um processo terapêutico, certo? Vou soltar uma postagem agora, um vídeo. Quem tava aqui na live até o final, comenta sobre o vídeo, comenta sobre a live, o que achou, o que mais impactou. E segunda que vem a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Obrigada por terem permanecido aqui. Uma boa semana, boa segunda. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês. Beijo, minha irmã tá gritando aqui na porta. Tchau, até semana que vem, amores.